obrigado pela presença de todo mundo aqui hoje. Eu estou muito contente com esse recital. Como vocês podem ver, é um recital de flauta, da classe de flauta dos alunos da Escola Municipal, porém, ao mesmo tempo, não é um recital muito comum, porque as obras foram criadas e inéditas, né, para esse recital pela classe de composição da EMESP. Cada flautista trabalhou junto do compositor durante esse semestre, para eles saberem também o nosso lado, nossas limitações, saberem um pouco mais do que é possível fazer, e também a gente também ter esse feedback deles, a gente ter essa oportunidade de criar a interpretação de cada peça assim, do zero, né? Uma peça que nunca foi tocada. A peça que eu vou tocar, eu vou ser o primeiro a tocar, me chamo Jonatas Monteiro. A peça que eu vou tocar se chama Sobrevoo, quem compôs foi o André Teles. Antes de eu tocar, ele vai falar brevemente sobre a peça. Bom dia, gente. Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar nesse concerto com os colegas maravilhosos aqui. E a minha peça, ela chama Sobrevoo. Ela é uma peça que é justamente uma primeira composição para flauta solo, a minha primeira composição. Então, ela é um sobrevoo meu sobre a flauta, né? Assim, como explorar alguns recursos e como começar a compor para esse instrumento, né? Enfim, que é novo para mim, né? E as técnicas diferentes que eu utilizei são jet whistle, né, que é aquele sopro dentro da flauta, enfim, e o slap tongue, que também é aquela forma de tocar que parece um outro instrumento, um instrumento mais percussivo, né? Basicamente é isso que eu tenho para falar, espero que vocês gostem. Obrigado, viu?
Bom dia a todos. Primeiramente, é um imenso prazer estar participando deste recital. A peça que eu vou tocar se chama A Dança. Ela foi feita pela compositora, inclusive já gostaria de chamar para falar um pouco referente a Rita Moura. Bom dia a todos. Com muita satisfação, realmente, que eu estou aqui participando. Fui convidada aí. Eu queria agradecer inicialmente ao professor Rogério, aos professores Tiago Gatti, Tiago Costa, ao Rodrigo Lima, e essa oportunidade de estarmos aqui, que para nós é muito bacana poder ouvir as obras que a gente compõe, né? Porque se a gente compõe e ninguém toca, não tem como isso, né, acontecer. Então, muito bacana, e ter gente tão bacana executando. Eu queria dizer que essa peça é uma peça simples, por causa que o Tiago, ele tem a flauta dele lá não tem tanto, ele vai está querendo trocar de flauta, né? Então nós acabei fazendo uma peça bem simples, é uma dança, tá? O recurso mais que tem é só o mordente, né? Que você tem. Praticamente é isso aí, tá? Mas ele vai executar com maestria essa música tranquilamente. Tá? Obrigada. Com vocês. Eu vou tocar a peça que se chama Rarefeito, do compositor Rafael. Ele vai vir aqui explicar para vocês um pouco sobre a peça. Queria agradecer, antes de tudo, a todo mundo aí que está fazendo isso acontecer, a Rita, o Rogério, os colegas que estão produzindo tudo. Está bem bacana e
Eventos assim são mais que necessários nesse momento que a gente está. Vamos falar um pouquinho sobre a peça. A ideia que eu falei do título, Rarefeito, é um pouco o que acontece na peça, que são os contrastes e tudo mais. Então, eu quis brincar um pouco com isso na escrita da flauta, né? Brincar com a troca de registros, né? E o rarefeito é aquela sensação que a gente tem quando a gente, né, tem essa mudança de altitude e tudo mais. Então tem a ver com alguma coisa de pressão da flauta também. As técnicas que eu usei foram o air sound, o som eólio e também o chaveamento. E aí tudo isso tentei buscar transmitir essa sensação. É isso então. Bom dia. A gente vai estar apresentando uma peça chamada Enxerida, da compositora Rita Moura Fortes. E é um prazer imenso estar aqui tocando primeira mão essa música. Rita, por favor.
falou logo no início, essas músicas foram compostas realmente para o pessoal que ia tocar. Então, tinha um duo, tinha que ser um duo, e eu sabia que elas estavam realmente no mesmo nível. E então essa música é enxerida, é aquela pessoa que está toda hora se intrometendo. Você vai tirar uma fotografia, ela se intromete no meio, né? Uma pessoa muito agitada. Então, essa é uma pessoa enxerida. E, na verdade, essa música veio até dedicando porque eu resolvi até aprender um pouco de flauta com uma professora, e ela é uma pessoa muito agitada, assim, e eu acabei dedicando para ela a música. Mas, então, aqui vocês vão ver que tem que ter um diálogo entre as duas flautas, cada hora, uma hora vai uma solar e a outra vai fazer o fundo, né? E o que acontece? É que recursos que tem na música não é fácil tocar, porque eles têm aí, vocês têm aí os glissandos, né? Que são duplos, que eu poderia dizer, né? Eles vão e voltam, então eu judiei um pouco. Não é uma música muito simples, e mesmo pelo andamento, porque é um choro. É uma música bem brasileira. Tá? Espero que vocês gostem. A peça que vai ser executada agora, o nome dela se chama Wind Meditation, que para o português é Meditação do Vento, né? E é uma peça composta por Thiago Villa. Eu gostaria de chamá-lo aqui também para falar um pouco sobre ela. Bom dia, pessoal.
valeu pela oportunidade do projeto. Tá parado, já falaram, super legal, muito maneiro, valeu. Para poder falar rapidinho sobre a peça. Essa peça ela é uma espécie de convite para uma sonoridade, para a exploração de uma sonoridade. Uma sonoridade muito característica da música contemporânea, em que o tempo não é tão métrico, a harmonia não é tão regular, inclusive as notas foram buscadas meio na vibe Morton Feldman, assim, não tem muito método, estou buscando as notas, mas buscando alguns intervalos específicos. Tem alguns usos de glissandos, alguns windtones e coisas do tipo, mas é isso, um convite a uma sonoridade meditativa e que acredito que a ideia principal dela esteja na ideia de andamento, no chamar do andamento. Muita peça fala, toca essa peça no tempo dos minuetos, nos tempos dos esquerdos e essas danças europeias de não sei o quê. Eu gostaria que a minha peça fosse tocada em tempo de contemplação. E o que isso significa? Vamos ver o que ele vai fazer disso.
vou tocar a peça Comédia dell'arte, acho que é assim que pronuncia. É uma peça que também é do Thiago e eu queria chamar ele aqui para falar um pouquinho dela. Acabei de sair, já estou de volta, que legal. Bom, eu também não sei muito bem como é que pronuncia. Comédia dell'arte, nome italiano, não falo nada de italiano, mas foi um tipo de teatro itinerante, de grupos itinerantes, que começou ali no século XIX, século XV, na Itália, e era uma espécie de comédia popular, razoavelmente improvisada, que tinha um roteiro meio básico e que era improvisada a partir disso. E que tinham personagens sempre iguais, as histórias eram diferentes, mas os personagens eram sempre os mesmos, e tinham os mesmos nomes e as mesmas características. Todo o Arlequim é parecido, todo o Pierrot é parecido e assim vai. Então, essa peça ela tem 3 movimentos, baseado nos personagens da Comédia dell'arte antiga. E onde a primeira é o Arlequim, uma espécie de um palhaço mais brincalhão, um cara mais engraçado também e tal, alguma coisa do tipo. O segundo movimento é a Colombina, é uma mulher e ela costuma ter um papel meio de fofoqueira, se eu não me engano, uns negócios assim, de meio engraçado também, todo mundo é meio engraçado. E o terceiro é o Pierrot, que na verdade é o único nome que não está em italiano, o nome dele em italiano era um negócio parecido com Pedro, um nome que eu particularmente acho feio, então eu peguei a versão em francês Pierrot, que são os nomes que chegaram mais aqui para o nosso carnaval, que se usa mais no nosso carnaval. O Pierrot ele é um palhaço um pouco mais triste, mais inconstante e mais inocente. E em muitas histórias, esses 3 formavam uma espécie de triângulo amoroso, onde o Pierrot às vezes dava bem, às vezes dava mal. E tem um pouco dessa ideia, desse relacionamento entre os 3 personagens, entre os 3 movimentos da peça.
Boa tarde. Já é boa tarde, né? Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Eu vou tocar uma peça que se chama Conflito, que quem compôs foi o Leandro Conservani. Eu gostaria de chamar ele aqui para dar uma explicada para vocês. Bom dia. Essa peça ela não tem assim, nenhum recurso diferente, assim, no máximo um glissando. Eu fiz ela em 2015 e era a época que estava tendo os conflitos no Oriente Médio. Eu vi umas imagens e eu fiquei muito chocado. E aí acabou vindo isso à mente e acabou saindo isso. Obrigado. Bom, enquanto eu me arrumo aqui, em primeiro lugar eu queria agradecer demais os compositores. A ideia desse recital foi do Jonatas Monteiro, e ele veio com essa ideia. Ele é cheio de ideias, né? E aí ele veio com a ideia de fazer esse concerto de compositores, tal, da classe de composição, tal. Aí nós juntamos a minha classe dos alunos da Escola Municipal, quer dizer, quem estava disponível para fazer o concerto, com a classe de composição da EMESP. Né? É uma coisa não muito
usual, pelo menos eu nunca tinha feito nada junto com a EMESP, então a EMESP e a Escola Municipal trabalhando juntos, né? E a ideia, quando eu conversei com ele, foi justamente fazer uma coisa assim, os níveis dos alunos são variados, né? E a maioria não tinha contato com música contemporânea. Então, os compositores foram super gentis em fazer isso de acordo com cada aluno, adaptando as peças, tudo. E eles tiveram, muitos deles pela primeira vez, a oportunidade de experimentar esses recursos, né? Que eu vou falar depois, enquanto a gente arruma a última peça aqui, eu vou falar sobre esses recursos que foram utilizados hoje. Então é isso. Agora, a peça que eu vou tocar, na verdade não seria eu que tocaria, seria o Leandro Conservani, que é o compositor da peça que acabou de ser tocada pela Taluana. E ele é meu aluno de flauta na Escola Municipal e compõe também, né? E aí, por problemas pessoais, tal, ele preferiu não fazer, então, para não ficar sem a peça, eu peguei a peça para fazer. Então, eu queria chamar o Joaquim para falar um pouco sobre a peça. O nome da peça é Avesso do Neutro. Obrigado. Bom, meu nome é Joaquim, minha formação principal é como percussionista, mas nos últimos anos tenho me dedicado à composição. Bom, acho que eu não posso deixar de agradecer também de estar nesse espaço aqui, escutando esse instrumento maravilhoso que é a flauta, e pela iniciativa do Jonatas, Rita e todo mundo que ajudou aí fortemente na organização, e todos os músicos também. Bom, a peça, essa música que eu escrevi, ela é de uma ideia muito simples, na verdade, em que a partir de um único som, uma única nota, surgem outras, né, como se fossem pigmentos de tinta que vão se adicionando um depois do outro, e a coisa vai ficando cada vez mais colorida, né? E essas tintas, conforme elas vão se pigmentando, né, digamos assim, elas criam uma espécie de uma certa impossibilidade do neutro, né? É uma ideia que partir dessa ideia, assim, de que tudo que aparece, né, do ponto de vista de sons e tal, de alguma forma alterado pelo que vem depois, né, em seguida. Então, é algo que está presente em qualquer tipo de música, na verdade, né, mas que eu parti dessa ideia para construir essa obra. Então, muito obrigado, professor Rogério e todo mundo. Valeu.
Então agora a gente vai montar aqui o octeto. Enquanto isso, eu queria falar um pouquinho sobre essas técnicas que foram usadas aqui. A primeira delas, que foi bastante usada, que é o slap tone. O slap tone é uma técnica que você usa a língua, a língua, você faz pressão na língua e tira a língua rápido, né? E faz a posição, normalmente a posição de uma nota que está escrita. E só o barulho da percussão da língua vai produzir esse som, né? Que é esse que faz. É um recurso que funciona muito bem na primeira oitava da flauta. Na segunda já não funciona tão bem, porque a segunda oitava da flauta já é um harmônico da primeira. E na última oitava quase não funciona nada, porque não soa. Se fizer um Fá agudo, não soa. Soa sempre com um som com os harmônicos graves. Né? O outro recurso que foi usado aqui, que é o jet whistle, que é conhecido como assobio a jato do Villa-Lobos, né, que é uma peça para flauta e violoncelo, e que ele usou isso e a peça se chama jet whistle. E consiste em você assoprar na flauta. A gente fala que é como se você estivesse aquecendo a flauta, que não é assim que se aquece, tá? Viu? Não é assim. Mas tem muita gente que assopra dentro da flauta, né, para aquecer a flauta. Não se deve fazer isso porque toda a aguinha vai para as sapatilhas, é ruim. Aquece devagarzinho. Mas esse jet whistle é esse som do ar junto com o movimento das chaves, né? Então você faz, no Villa-Lobos ele usa no final da peça, ele faz uma coisa que vai... Né? Então você vai assoprando cada vez mais, mudando a posição e assoprando mais para dar a impressão que você está subindo. Né? Então é sempre esse som. Outro recurso aqui que foi bastante utilizado é o bending, que é você, na verdade é uma desafinação proposital da nota, tanto pode ser para baixo quanto para cima, né, que você toca a nota e então você dá essa entortada na nota para o efeito que você quiser. Também por uma questão da flauta, para os compositores saberem todas as notas que tem mais chaves abertas, ou seja, que o tubo está mais curto. Por exemplo, um dó na flauta é aqui, então é como se o tubo viesse daqui a aqui. Então todas as notas, quanto mais curtas, mais elas sofrem com o bending. Mais sofrem, eu digo, mais o efeito é maior. Se você faz isso numa nota grave, o efeito é bem menor. Você não consegue fazer tanto bending assim. Em outros lugares você consegue fazer bem melhor. O outro recurso foi o key clicks, ou chaveamento, como alguém falou aqui, que consiste em você judiar da flauta, que é bater na chave. Você bate bater na chave e sempre também, muitas vezes, a maioria tem uma nota escrita que você faz a posição bate a chave na posição da nota, e o som, na verdade, ele vem de um barulho percussivo que sai aqui mesmo. Então esse barulho da chave junto com... O outro que foi usado aqui, que é bem tradicional, que é o frulato, né? Que consiste em você fazer com a língua, como se fizesse um R longo. E é um recurso também bastante usado já há muito tempo. E que assim, os flautistas reclamam muito de fazer isso no grave, tá? Só para avisar. Existem dois tipos de frulato, na verdade. Tem um de garganta e tem um de língua, né? O de garganta é um frulato mais suave, tá? Aí você consegue tocar o grave mais fácil. O outro frulato é feito com a ponta da língua, que ele é mais... Eu gosto mais, que eu acho que tem um som mais característico, né? Que é... faz mais o efeito. Aí teve também o air tone, né, que é um som de ar. Na verdade é só um ar. Aqui tem vários nomes que se dá para isso, air sound, air tone, som de coisa, mas é o som do ar mesmo, do ar, né?
você simplesmente assopra no lugar errado na flauta que funciona. Né? Você tem que desfazer tudo aquilo que a gente estuda para ter o som bonitinho. Você faz, é só assoprar, você coloca a língua, vamos dizer, no meio do caminho do ar, o ar já dispersa aqui e não consegue produzir a nota. O som eólio, que se chama, né, também é a mesma coisa, só que você tem a nota no som. Né? Então você toca a nota, sempre tem o som da nota. Né? Então, no sol já... É um som bem areado. E o outro já foi, que é o glissando, né? Na verdade é uma junção do bending, né? Mas o glissando você tem, na flauta tem alguns recursos, nas flautas que são abertas, de você fazer um pouco mais glissando, estivando. Né? Então você tem como fazer um pouco desses, em algumas notas funcionam bem, assim, fazer um glissando realmente. Bom, isso foi o que foi mostrado aqui, que eles tiveram também a oportunidade de experimentar essa nova linguagem, e eu estou muito, muito feliz porque todo mundo gostou muito de fazer isso. Eles gostaram demais de tocar as músicas, de descobrir essas coisas novas, e então acho que essa parceria vai continuar por muitos e muitos anos, certo, Jonathan? Tá? Então agora a gente vai para a última peça, que é um octeto de flautas da Rita. Antes da Rita falar também, só gostaria também de agradecer a todo mundo que está participando, que todo mundo que topou participar veio até o final, não teve ninguém que desistiu, todos os flautistas aqui, né? Quem não deu o nome não deu, mas quem deu, veio. E os compositores também, todo mundo que topou participar, né? A gente sabe que o contato com a música contemporânea, muitas vezes ele se dá muito tarde para a gente, alunos de instrumento em geral. Muitas vezes até o próprio professor, não é o caso do Rogério, mas é o próprio professor até que boicota esse contato, não passa as peças contemporâneas. E a gente ainda tem muito a ganhar com isso, né? As peças, a produção não pode aumentar, a gente pega mais gosto por fazer, quando as coisas são apresentadas de uma maneira legal, né? Aí a gente vai fazendo mais feliz. É isso, só isso mesmo, gente. Obrigado a Rita, a Vanessa, que ajudaram a organizar, que eu também tava ficando doido já, o pessoal da biblioteca que cedeu o espaço que a gente nem na escola conseguiu. E espero que no ano que vem... Brincadeira. Eu espero que no ano que vem a gente consiga abrir inscrições, que vire um projeto ainda maior ainda. É só isso mesmo, só agradecer. Obrigado. Agora a Rita falar um pouco sobre a última peça. Essa peça aqui, na verdade, é uma peça bem curta, é Abrindo o Coração. Então, é uma música que, na verdade, ela é como se fosse assim, um despertar, né? Então, Abrindo o Coração é uma música simples, na verdade, o recurso não tem nenhum, tem nos acordes, a formação dos acordes tem acordes justapostos e tal. Então, nessa formação vão ter acordes que vão estar abertos, vão estar fechados. E eu queria agradecer muito a participação de todo mundo aqui, realmente maravilhosa. Né? Todo mundo foi nota 10, não, nota 100 mil, né? Parabéns, vocês foram assim, profissionais. Eu estava vendo o pessoal executando a peça aqui, eles, né? Porque você pode tocar somente como se você fosse um robô, né? Mas fora isso, não, vocês interpretaram a música. Então, muito de parabéns, tá? Então, essa peça aí, inclusive o Jonathan falou que dava para tocar até no shopping de Natal, né? Então, uma peça para vocês aí, vocês devem